galera, professor Anderson Magalhães na área para mais uma questão do Sebrasp, galera. Então, banca Sebrasp, concurso aí para FUNPRESP, cargo de analista de previdência complementar, área jurídica. Pessoal, então temos aqui uma questão estruturada para você, uma questão sobre pontuação. Vamos ali então pegar o trecho, né, que trata ali a questão. Como diz o grande poeta português Fernando Pessoa, vemos claramente que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato. Então esse era o 6º período do texto e está destacado ali para você. No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto anterior, bem como às ideias nele expressas, julgue o item a seguir. Então você tem o item para julgar se está certo ou se o item está errado. E o item está ali na tela estruturado para você. No trecho, vemos claramente que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato, que é o 6º período. A inserção de uma vírgula entre vemos e claramente manteria a correção gramatical do texto. Então, o Sebrasp está dizendo que se você puser uma vírgula entre vemos e claramente, então, entre o verbo vemos e o advérbio claramente, que é um advérbio de modo, né? É o modo como vemos. Então, se colocar uma vírgula, vai manter a correção gramatical do texto. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Vemos, vírgula. Claramente, está dizendo que isso aí está correto, pessoal. E eu digo para você, esse item, ele é um item errado. Ele é um item errado. Quando eu coloco aquela vírgula após o vemos e antes do claramente, ou seja, entre o vemos e o claramente, pessoal, eu estou separando o meu verbo daquilo que é o seu complemento, ou seja, eu estou separando o verbo de seu complemento verbal. Vemos é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê algo. Vemos claramente que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato. Então, quem vê, vê algo. Quem vê, vê algo. Quem vê, nesse caso, vê algo claramente. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, olha só, que isso aqui, ó, vou destacar para você, ó. Vou destacar aqui para você, deixar bem estruturado. Que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato. Esse que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato, pessoal, isso aí é um objeto direto. É um objeto direto oracional, inclusive. Isso aí é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A oração principal é vemos. Tudo bem? Então, você tem um período aí composto por subordinação. Então, vamos fazer uma análise bem metódica disso aí que está posto para a gente, tá? Pessoal, então temos ali, ó, vemos claramente que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato. Aquilo que eu grifei de verde, eu já expliquei, acabei de dizer, que é um objeto direto, porque quem vê algo, quem vê algo claramente. Então, o que nós temos ali é um objeto direto. Esse objeto direto em verdinho, ele não pode ser separado do seu verbo por meio daquela vírgula. Não pode, bem? Então, aquela vírgula ali, ela está errada. Acontece que o claramente, que é um termo ligado ao verbo vemos, né, o modo como vemos, esse claramente é um advérbio de modo. Então, ele exerce a função sintática de adjunto adverbial de modo. Então, que nós poderíamos, de forma facultativa, para realçar
para realçar o advérbio claramente, seria então isolar esse advérbio, que é um advérbio de curta extensão, porque é só uma palavra. Poderíamos, eu poderia, ou seja, de forma facultativa, para destacar, para realçar o advérbio de modo claramente, que é um advérbio de curta extensão, eu poderia deixá-lo entre vírgulas, tudo bem? Então, eu poderia colocar ali, então, poderia colocar mais uma vírgula aqui. Isso poderia ser feito. Para quê? Com o sentido, com a intenção de realçar o advérbio claramente. E aí eu não estaria ferindo a regra de separar o verbo, do seu complemento. Porque aquelas vírgulas, elas poderiam ser colocadas de forma facultativa. Eu sempre reforço isso, que é de forma facultativa para destacar, para realçar o advérbio claramente. Então, eu poderia dizer isso, vemos, vírgula, claramente, vírgula, que há montanhas, vales, planícies, florestas, árvores, flores e mato. Mas teriam que ser duas vírgulas. Teriam que ser necessariamente, se eu quiser colocar uma vírgula ali, eu não posso colocar uma só, eu tenho que colocar duas, isolando para realçar o advérbio claramente. Então, em regra ali, não tem vírgula. Em regra, não tem vírgula. Então, em regra aqui, deixa eu apagar aqui, Em regra, eu não vou colocar vírgula aqui, Tá errado colocar vírgula. Mas eu posso colocar duas, e aí exatamente duas vírgulas para destacar, para realçar o advérbio claramente, que é um advérbio de curta extensão, porque é uma palavra. Agora, fazer o que a questão disse, que é colocar apenas uma vírgula entre o vemos e o claramente, não pode. Ou eu não coloco vírgula nenhuma, porque aí eu estou mantendo a sequência do texto, verbo, objeto ali, objeto direto, seu complemento, tudo bem? Um adjunto adverbial de curta extensão, sem vírgula, tudo bem, tranquilo. Ou então, uma outra possibilidade é colocar duas vírgulas, necessariamente duas vírgulas, para realçar o advérbio ali claramente, que é um advérbio de curta extensão, tudo bem? Tranquilo, então? Então, essa questão está errada porque diz que estaria correto colocar apenas uma vírgula. E isso está errado. Ou eu não coloco nenhuma vírgula, ou eu coloco duas vírgulas. Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães. Estamos juntos, galera. Um grande abraço. Mais uma questão do Sebrasp foi para conta. Tchau, tchau. Fui!